Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Albeli. Olá, eu sou o Fidel. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que a gente está gravando uma tag. Gente, essa é a tag mais ou menos. Hoje eu também estou mais ou menos. Tô fanho. Uma tag que eu criei e que a gente vai estar expondo aqui opiniões sobre o mundo da leitura, opinião de mais ou menos. Mais. Vocês vão perceber que cada uma das perguntas iniciam na forma acróstica para o termo mais ou menos. E a primeira pergunta da tag é: mais títulos ou mais páginas? Mais títulos. Por quê? Porque eu acho que quanto mais títulos, mais páginas os livros têm. Então eu prefiro mais títulos, porque eu acho que lendo mais títulos, mais páginas. Não vou mentir que quando um livro tem muitas páginas, fica terminar logo, porque eu quero passar logo pro próximo livro. Então, mais títulos. Mais títulos, porque quanto mais títulos, mais ideias diferentes, mais autores eu conheço, diferentes formas de pensar eu tenho acesso. Mais. E agora a pergunta de letra A. Adoro esse autor. Adoro esse autor. Bicho, eu botei vários. Mas já que começou com a letra A, é o Amigo Primo. Bem, ele conta muitos relatos de histórias, de aventuras que ele teve velejando o Brasil, mundo afora. Eu gosto muito desse tipo de história, desse tipo de aventura. Jorge Amado. Eu tava até pensando nele esses dias, faz tanto tempo que eu não leio Jorge Amado, me bateu uma saudade. Faz muito tempo que eu não leio Jorge Amado e sempre foi um autor muito querido, que ao passo que a letra dele retrata coisas um tanto libidinosas, você tem muito drama também, há muita cena que emociona, que toca. E eu adoro Jane Austen. É a minha escritora favorita. Sério? Então, ninguém sabe, né? Mas eu amo Jane Austen. A escrita dela não é só feminista, não traz só personagens femininos em romances românticos, mas também ela critica a sociedade da época. É uma leitura excelente e a gente ainda pode viajar. E é atemporal porque a gente vê muitos dos tipos que ela coloca dentro das suas obras na nossa vida, na nossa realidade. Qual é o pseudônimo? Miss Alfred. Por quê? Mais. Inteligência pura, me deixou impressionado. Minha gente, o livro me deixou impressionado. E o autor também foi o Júlio Verne. E eu fiquei impressionado com a inteligência do autor pelo contexto no qual ele escreveu os livros, mas a Ilha Misteriosa, sabe, superou. Olha, se eu tivesse que ser um náufrago, eu queria ir com algum personagem de Júlio Verne, porque ia ficar de boa. Frankenstein, a Mary Shelley, é um livro que, ao ouvir falar, todo mundo diz que é um livro de terror também é terror, também tem terror, mas é um livro mais científico, né, na questão do cientificismo. Foi o primeiro livro que introduziu o cientificismo na literatura. E assim, é uma obra, apesar de ter sido a obra mais famosa da Mary Shelley, eu não conheço outras, mas eu sei que ela escreveu outros também. É uma obra que, num determinado momento, você vê questionamentos que nós próprios nos questionamos. É o homem que busca ser Deus, a questão do Criador e da criatura. É incrível. Para mim, inteligência pura é o Conde dos Cristos do Alexandre Dumas, né? Geralmente quem lê, ou pelo menos quem assiste o filme, só conhece aquela trama principal em volta do romance. Mas tem uma trama secundária que é muito mais instigante, ao meu ver, do que a trama principal. Porque um paraplégico, tetraplégico, conseguir dominar toda a história e fazer tudo acontecer, para mim, foi assim, fenomenal a forma como se desenvolveu a história. O quarto mais seria o máximo se fosse verdade.
Alice no País das Maravilhas. Tem até aqui representante. um representante do País das Maravilhas que veio especialmente para participar desse vídeo. E eu sempre fico imaginando, onde eu trabalho, tem uma toca do coelho. E eu sempre tenho vontade de entrar nessa toca de coelho para ir para o País das Maravilhas. Eu acho que eu vou acabar tentando ver se eu consigo. Para mim, seria o máximo, se fosse verdade, um pouco estranho, se o ambiente do Vampiro Rei acontecesse, no livro do André Bianco. Porque, por mais que seja tenebroso, né, um mundo cheio de vampiros soltos por aí, eu sempre ando pelos locais imaginando como seria uma pós-sociedade, sem tecnologia, como se tudo estivesse abandonado e a sociedade tivesse que se reinventar em cima daquela situação. Então eu acho assim, instigante demais ver coisas antigas abandonadas e imaginar as histórias que por ali tiveram. Bom, nem me diga, eu queria entrar no guarda-roupa. Eu queria entrar na estante. Na toca do coelho. Eu queria entrar no guarda-roupa e sair na Nárnia. Da Pai 4. Os bastidores caem também. Ou uma coisa ou outra. O mundo é dividido por pessoas que leram ou não leram. Eu pensei em algumas pouco conhecidas, mas eu acho que eu vou para uma muito clássica, que é o Pequeno Príncipe. Né? Quem não leu o Pequeno Príncipe... Não? Tu botou também? É uma droga. Eu concordo com meu amigo Fidel, o Pequeno Príncipe. Toda vez que eu leio, eu não só leio, mas eu faço um estudo. E a partir desse estudo, é como se depois que terminasse essa leitura, eu me sentisse diferente. E cada leitura é uma nova interpretação. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Os Miseráveis. Só que eu acho que Os Miseráveis não são um divisor. Eu não acho que o mundo é dividido por pessoas que leram e pessoas que ainda não leram. Eu acho que Os Miseráveis é um livro que todo mundo tem que ler. Agora, buscando assim, do fundo do meu coração, um livro que eu sei que divide realmente as pessoas que leram e ainda não leram, se eu sei que a pessoa leu, eu vou dizer, então você sabe daquelas coisas que a maioria das pessoas deveriam saber. Então, para mim, é um Código da Vinci. Não é um livro assim, de grandes ensinamentos, mas é um livro que separa. Para mim é um livro que separa as pessoas. A próxima pergunta é: um bom lugar com um livro difícil ou um lugar difícil com um livro fácil? Eu prefiro um bom lugar com um livro difícil. Porque depois que eu ler, eu vou ficar muito mais cheio se eu disser que eu consegui terminar a leitura tal, do que eu ler livros fáceis, mesmo que eu não disponha de ambiente propício para a leitura. Eu concordo com o meu amigo Glenn, porque se o livro é difícil, o lugar vai estar propício para mim estar tranquila, ler, compreender, porque um lugar ruim, às vezes, torna um livro ruim também. Eu vou no embalo dos meus colegas. Eu prefiro um lugar bom com livro difícil, porque realmente você sai muito mais completo da pós-leitura, você tem muito mais tranquilidade para refletir. Mas é aquela coisa, se você não tem oportunidade de ter um lugar bom para ler um livro difícil, pega um livro fácil e vai tentar ler um lugar difícil, porque o importante é não parar de ler. Menos livros ou menos tempo para ler ao livro? Menos tempo para ler. Porque eu nunca vou ter menos livros. Porque enquanto eu tiver dinheiro, eu estou comprando sim. Não importa se eu não tenho tempo, mas eu arrumo um tempinho, nem que seja um segundo. Então eu quero menos tempo, mais livros. Eu acho que menos livros com mais tempo para ler, porque eu posso reviver aquelas aventuras que eu já tive prazer em conhecer. Mas, assim como a Albeniz, todo livro é bem-vindo. Eu também prefiro menos livros, porque eu penso que se eu tiver menos tempo para ler, talvez eu vou ter tempo para outras coisas, né? Mas eu tendo menos livros, eu vou ter mais tempo, então eu posso fazer minhas releituras.
se eu não quiser ler, eu posso fazer outra coisa, jogar videogame. Diabo que nos espera. Letra E, a pergunta é: eu não recomendaria para um leitor iniciante. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Um dos pontos do Gabriel Garcia Marques que dificulta a leitura, principalmente para iniciantes, é a repetição de personagens que não muito similares. Então você fica extremamente confuso. Felizmente, quando eu li, eu recebi aí uma árvore genealógica de um colega meu que já me adiantou este fato. Então facilitou bastante, mas realmente para iniciante acaba se perde. A primeiro momento, assim, quando eu terminei de ler, eu não interpretei tanto quanto deveria. Não entendi tanta essência do livro, mas depois, refletindo um pouco mais, realmente é uma obra fenomenal. Eu não recomendaria para um leitor iniciante a Maçã Escura da Clarice Lispector. É difícil, né, gente? É difícil. Mas eu tenho que reler esse livro para poder perder essa impressão. Eu não recomendaria O Idiota, Dostoiévski, porque é um livro que tem várias temáticas, vários personagens com nomes, e aí um momento o narrador coloca o nome do personagem todo, um momento coloca só o primeiro nome, outro momento ele coloca tudo. E assim, para você lembrar de todos os personagens não é fácil, e as questões, as temáticas, mexe muito com o intelecto do leitor, e eu acho que o leitor tem que ter já assim uma certa bagagem para poder ler Dostoiévski. Nunca imaginei que poderia gostar. Um livro que eu nunca imaginei que eu poderia gostar, um livro que eu sempre ouvia falar bastante. Aqui em casa se falava muito sobre ele, aí eu vou dar uma olhada. Está entre os meus favoritos e é um dos livros que eu recomendo para todo mundo, porque trata de questões que são muito importantes para mim, que é As Brumas de Avon, da Marissa Bradley. São muito elucidadoras, aquele livro é bastante elucidador quanto a questões que são tão atuais, né? E que é um tanto libertador, é essa questão. Ouvia falar bastante por recomendação de amigos e eu não tinha interesse de ler, via na estante na biblioteca, mas eu não tinha interesse, era Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, mas uma amiga minha, Duína, me emprestou, assim, quase obrigando, vai ler, então eu peguei, comecei a ler, eu não vou gostar desse livro, mas foi um livro surpreendente, que eu amei, me apaixonei pelo livro, temáticas excelentes, a questão do sertão nordestino, a questão da mulher. Eu adorei o livro. O livro que eu nunca imaginei que poderia gostar, na verdade, é um clássico da literatura infantil do mundial. Quando ele chegou a mim, eu pensei, que isso é botinha. E é Harry Potter, né? Hoje eu sou fã demais. Agradeço aí a Nailton, que há muito tempo me indicou esse livro. Sim. Outro dia, quem sabe, eu termino. Que amor. Bom, um livro que eu comecei na época que eu ainda estudava no ensino médio, não faz muito tempo, foi Esaú de Jacó, de Machado de Assis. Eu comecei apenas e não continuei. E um dia eu irei terminar, se Deus quiser, agora não. Eu tenho dois, na verdade, que um dia eu espero terminar, mas eu escolhi On the Road porque é aquele livro muito falado, muito difundido, muito bem comentado, mas quando eu fui ler, não me senti agregar nada. Mas quem sabe um dia eu termino. E a nossa última pergunta é: só mostro, mas não empresto. Essa foi a mais difícil, porque para mim, livro bom é livro livre. Por mais que eu goste dele da minha estante, eu acho melhor que ele esteja na mão de alguém esse livro. Obviamente, eu vou ficar cutucando para saber como é que é da leitura e como é que está a qualidade do meu livro. Mas para mim, livro bom é livro livre. Não tenho isso. É que eu não consigo imaginar eu estar em casa e o livro está lá. É só que você pode ler. Se você vier aqui em casa, ficar ali uns minutinhos ao vivo, se quiser, pode vir e ficar ali lendo. Mas não leve não, porque eu vou ficar com muita saudade dela. Coleção dos livros da Jane Austen, que eu tenho desde Razão e Sensibilidade até Persuasão, não empresto. Eu prefiro comprar e dar de presente para a pessoa, porque os livros da Jane Austen todos são muito caros para mim, caros
queridos. Bem, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Se você não assistiu ainda as tags anteriores, aqui embaixo vai ter uma tag sobre café com sabor de livros que eu gravei com a Nara. E a tag livros não lidos que eu gravei com o Eduardo e a Cris. Compartilhe esse vídeo e até o próximo.